Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tia Rosana hoje vai contar uma história surpreendente para vocês. Mas antes disso, para você que já é inscrito no meu canal Rosana Kids, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? E para você que ainda não se inscreveu, pode ir ali, ó, na plaquinha que tem inscrever-se, clica lá. Clica também no sininho para você ser avisado de toda vez que eu postar um novo vídeo, tá bom? Uma nova historinha. E aí, vamos à história. E hoje, a história que tia Rosana vai contar fica lá no livro de Jonas. O capítulo 1, capítulo 2. Jonas, ele era um profeta. Um certo dia, Jonas estava dormindo e Deus falou com ele. Disse: Jonas, você vai até a cidade de Nínive entregar ao povo que mora lá o que eu tenho a dizer para eles. E aí Deus começou a contar para Jonas, né? Tudo que o povo de lá estava fazendo de errado, que eles estavam fazendo tanta coisa que não agradava a Deus, e Deus já estava triste demais com eles. E aí, Jonas, depois que Deus falou com Jonas, enquanto Deus estava falando com Jonas, ele viu tudo o que as pessoas estavam fazendo de errado, que Deus estava mostrando para ele. E aí, quando Deus terminou de falar com ele, Jonas pensou: mas aquele povo vive tão errado que estão merecendo realmente o castigo. Vê só, Jonas se achava mais importante do que eles. Pois é, já pensou? E aí, vejam só. Jonas pensou assim: eu não vou não fazer o que Deus mandou não, eu vou para longe. Eu vou para outra cidade, bem longe, para Deus não me achar lá. Para Deus não ver ele. Já pensou? Que pensamento de Jonas, hein? E aí, Deus tinha mandado ele ir lá na cidade de Nínive, que é aqui. Só que Jonas quis vir para Tarsis. Totalmente o contrário, não é? Da cidade que Deus mandou. E aí, ele comprou uma viagem de navio e comprou a passagem e pegou um navio. E aí foi para a cidade de Tarsis. No meio da viagem, sabe o que aconteceu? Deus mandou um vento, uma tempestade de vento muito forte. Jonas estava dormindo lá no fundo do navio, lá embaixo. E os marinheiros ficaram nervosos porque o vento balançava as águas para um lado e para o outro. E balançava o navio, que parecia que o navio ia se partir no meio, ia virar, ia afundar naquele mar. E aí os marinheiros ficaram perguntando por que isso está acontecendo. E aí começaram a orar cada um para os deuses que eles criam, né? Que eram aqueles deuses do sol, deus do mar, né? E aí eles criam e oravam para aquele deus deles. Só que nada disso adiantou. O mar continuava bravo e virando o navio. E ai meu Deus, os marinheiros tudo preocupados. O que é que houve? E aí eles foram, o capitão do navio foi ver. Jonas estava dormindo lá no porão do navio, lá embaixo. E aí ele disse: por que você está aí dormindo? Se levante, clama ao teu Deus para ele parar. E aí os marinheiros jogaram as bagagens dele, jogaram as comidas que tinha tudo no navio, jogaram para ver se era o peso que estava no navio, né? E aí, sabe o que aconteceu? Os marinheiros disseram:
Não, não pode ser a gente. E aí eles jogaram a sorte. E aí sabe o que foi que caiu? A sorte caiu em quem? Em Jonas. Jonas era o culpado disso tudo tá acontecendo. E aí Jonas teve que contar para o capitão toda a verdade. E ele contou que estava ali fugindo de Deus, porque Deus tinha mandado ele ir para o outro lado. E ele estava vindo para o lado de cá, né? Ele estava indo totalmente o contrário do que Deus tinha mandado ele fazer. Ele estava desobedecendo a Deus. Já pensou? E aí, sabe o que aconteceu? O próprio Jonas disse assim: essa tempestade só vai acalmar depois que vocês me jogarem ao mar. O próprio Jonas disse isso. E aí ele já ficou arrependido, né? Poxa, isso só tá acontecendo porque eu tô desobedecendo a Deus. Não era para eu desobedecer a Deus. E aí ele mandou os marinheiros jogarem ele ao mar. Quando os marinheiros jogaram ele, lançaram ele no mar, sabe o que aconteceu? Jogaram ele no mar e aí, ó, tudo voltou ao normal. O sol voltou a aparecer, o vento acalmou e os marinheiros também se acalmaram. Só que quando Jonas caiu na água, Deus mandou um grande peixe engolir Jonas. Já pensou? E o grande peixe engoliu Jonas. E Jonas foi parar na barriga daquele grande peixe. Muita gente, né, diz que foi uma baleia, mas a Bíblia diz que foi um grande peixe. Né? Então a gente não sabe se foi uma baleia, um peixão mesmo, grandão. Né? Então, sabe o que aconteceu? Jonas, ele ficou dentro daquela barriga do peixe. Ele ficou lá orando e ficou com medo, chorando. Meu Deus, me perdoa, meu Deus, me perdoa. Não era para tu desobedecer. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Depois de Jonas passar 3 dias e 3 noites. 3 dias inteirinhos, né? 3 dias e 3 noites. Passou dentro da barriga daquele peixão. Pois é. E aí, sabe o que foi que Deus fez? Deus deu ordem para a baleia. Levou a baleia. Deus disse, vá e leve Jonas aonde eu quero que ele vá. E aí, ó, a baleia deixou Jonas, cuspiu Jonas aonde ele estava. Cuspiu Jonas na cidade onde ele estava. E aí ele teve que ir para Nínive caminhando, né? Eu acho que eram uns 3 dias de viagem que ele foi para Nínive, mas ele foi entregar aquilo que Deus tinha mandado para ele. E aí Jonas conversava, pensando assim, conversando com Deus, pensando. E Deus ainda cuidou de Jonas na viagem, mandou sombra para ele quando ele estava cansado, no sol. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Só basta você obedecer. Jonas, ele teimou, né? Ele não quis fazer a vontade de Deus. Mas aí ele teve que fazer. Ele teve que fazer, porque Deus tinha que entregar aquela mensagem para aquele povo de Nínive. Pois é. É tão bom obedecer a Deus, porque você tem certeza que aquilo que Deus está fazendo é para o bem de muita gente. E aí Jonas foi para Nínive, entregou a mensagem lá, em todo lugar de Nínive, ele contou. Olha, Deus não está se agradando, vocês estão fazendo isso de errado. Eles gastavam muito dinheiro, ficavam jogando, apostando dinheiros. Era muita coisa de errado. E até o imperador estava lá vivendo erradamente.
E aí, ó, aonde Jonas passava, ele contava, né? E aí foi umas pessoas lá do castelo, né? Do rei, do imperador, foi até o rei, foi até o imperador e disse assim: imperador, um profeta chamado Jonas estava dizendo que Deus mandou ele falar que a gente estava vivendo errado e que ia acabar com a cidade de Nínive, que ia destruir a cidade se a gente não se arrependesse, se a gente não se corrigir. Foi. E aí o próprio imperador disse: então façamos o que Jonas está dizendo, façamos o que o Deus de Jonas, o Deus de Israel, está dizendo. E aí eles se vestiram de pano de saco, se humilharam para Deus, pediram perdão. E aí, ó, Deus perdoou eles. Vê como foi bom? Faça você também a vontade de Deus como Jonas, tá? Fiquem com Deus, crianças. Beijo!